Olha só, o Instituto Trata Brasil divulgou o ranking do saneamento dos 100 maiores municípios do Brasil, no qual estão 6 cidades paranaenses, dentre as 20 com os melhores indicadores do país. Na sua 15ª edição, o ranking mostra São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e Londrina, entre as melhores e mais bem posicionadas cidades do país. Vale ressaltar ainda que o relatório não tem nenhuma cidade do Paraná configura aí na lista dos piores municípios brasileiros. Mas eu gostaria de destacar uma situação nesse assunto. Uma fonte da Sanepar, que trabalha lá dentro, ela revelou o seguinte: nesses dados nós temos aqui em Maringá 100% de água tratada, de 95 a 97 é a quantidade apenas de rede de esgoto, ou seja, nós temos aí entre 3% e 4% sem rede de esgoto. 100% de tudo que é coletado é tratado. Então, assim, Maringá está entre as melhores, mas não é uma das melhores e tem algumas coisas ainda que precisam ser definidas. Como também avaliou a presidente executiva Luana Cierte Preto, acho que é assim que pronuncia, me perdoa se eu estiver errado. E a gente tem um áudio que ela mandou para a nossa produção, inclusive, com a ajuda do nosso amigo Celestino. A gente vai ouvir aqui do que se trata. Bom, Maringá tinha uma posição no ranking do ano passado, 2022, que era a posição 10, e agora no ranking de 2023 foi para a posição 14. Isso basicamente se deve a pouca evolução em relação aos indicadores de saneamento básico. A meta é 25%, Maringá está com 25,13%. Então, no momento que conseguir atingir essa meta em relação ao indicador de perda de distribuição, com certeza vai ter um grande movimento positivo no ranking de saneamento básico. Né? E como ainda não atingiu e os investimentos em reais por ano por habitante estão abaixo da média nacional, onde Maringá investiu R$ 62 por ano por habitante, a média nacional é de 82, o ranking considera esses indicadores e considera também o fato da meta de perdas de distribuição não ter sido atingida. Bom, meus amigos, só reforçando então, essa foi um áudio enviado aí para a nossa equipe da presidente executiva Luana Petro, que é do Instituto Trata Brasil. Só reforçando, então, nós caímos 2 colocações, Maringá caiu 2 colocações, o investimento caiu e nós não temos 100% de rede de esgoto no nosso município. Edivaldo. Maringá permanece como uma das melhores cidades do país para se viver e eu sou testemunha disso que quando você anda por aí você observa muito. Importante, viu, quero lembrar que esses dados foram coletados em 2021, tá? Só confirma se é isso. Então, os dados estão um ano atrasados. Não vou fazer defesa da Sanepar aqui não, mas é importante lembrar que em 2022, exatamente dia 25 de fevereiro, de março, na verdade, né? Portanto, um ano atrás, a Sanepar anunciou um investimento até 2026 em Maringá, de 213 milhões, já adiantou a rede de coletor aqui em Iguatemi, já adiantou uma estação de água ali em Iguatemi também, Floriano está andando com investimentos. Eu até nem gostei de muito comentar essa questão não, porque Maringá, apesar de ser esses índices percentuais muito pequenos, não é tão relevante quando se discutir, por exemplo, os custos do saneamento do esgoto em Maringá e da água, né? A gente não avança nada em relação a isso. Teve toda aquela confusão, todo aquele debate acerca da retomada do serviço de água por Maringá. Aí me parece que quando se apresentou a conta para o município, seria perto aí de 2,5 bilhões, 3 bilhões, houve recuo. Essa informação não é oficial, mas é um dado que precisa ser tomado, né? A gente precisa discutir essa questão. É importante, claro, discutir o saneamento, mas quando você tem uma cidade perto do índice de saneamento, perto dos 100%, no mínimo acima de 95%, se o número é 99,9% ou 97,5%, de acordo aí com as duas referências que você tem, eu acho que é um número impressionante, né? Eu acho que a senhora ali da Trata Brasil deve lembrar também, né, de lembrar na fala dela,
que a maioria dos municípios começaram a investir mais em saneamento básico. Quando você pega, é lógico, a região sul e o Paraná é muito distinto em relação ao resto do país, né? A gente sempre tem que lembrar disso, porque esse é um dos grandes problemas do país. Menos de 50% da população tem acesso à rede de esgoto e tratamento e água tratada. Isso é grave, isso é sério, mas como nosso foco aqui no Paraná, o Paraná é muito diferenciado nisso. Claro que sobra crítica em relação à Sanepar, e eu engrosso essas críticas, porque a Sanepar tem um faturamento absurdo em Maringá para poder garantir o déficit que ela tem no abastecimento das outras mais de 300 cidades. Eu acho que ela abastece no Paraná, que me parece até alguma coisa, acho que em Santa Catarina, se não me engano. Mas, enfim, é importante discutir também a questão do valor do esgotamento sanitário em Maringá, que é mais caro que a água. Então, tecnicamente, para você tratar um litro d'água, fica mais barato você tratar um litro de esgoto e devolver ele na natureza a partir daquele tratamento. Em Maringá tem umas estações. Aliás, essa tecnologia, Maringá é bastante avançada nisso. Recentemente eu tive conhecendo essas estruturas, né, graças a um amigo muito particular que tem na Sanepar, não faz tanto pouco tempo assim, mas é preciso reconhecer que tem muito avanço nisso. Não me lembro a falta de água em Maringá depois de 2016, aquele episódio. Então, é importante fazer esse recorte e entender que os dados são relativos a 2021. Em 2022, a Sanepar anunciou um aporte financeiro bastante alto aqui em Maringá para dar conta desses hiatos aí, né, na questão da rede de esgotamento sanitário e principalmente na rede pluvial, né? E agora, eu gostaria de saber também, né, os colegas, se eles sabem responder, esses investimentos, por exemplo, quando você pega ali na São Paulo, naquela continuação, está sendo um investimento que não está dentro da Sanepar, precisa vir recurso público para fazer aquilo. Aquela obra lá aqueles recursos é de 2019 e só agora está sendo executado, quando já tinha dinheiro ali. É uma obra do governo do estado, deixa claro, ali que está sendo tocado. Aonde, Edivaldo? Ali na continuidade da São Paulo, descendo lá na Petrônio Portela, naquela descida ali, já foi feita uma parte, está sendo executada a outra agora. E eu pergunto se essa não seria uma obra de responsabilidade da Sanepar, a questão das galerias pluviais, né? Dessas você precisa aumentar o volume, o diâmetro dos tubos para dar conta da demanda do fluxo de água que é carreada por ali. Então, basicamente, a Sanepar, ela capta, trata, distribui, ponto, e colhe a rede de esgoto. Então, né, claro que não é só isso, mas, resumidamente, é isso que ela faz, e acho que nós pagamos muito caro por esse serviço, cara. Agora, Celestino, o Edivaldo foi bem claro em dizer que realmente a taxa de esgoto é cara, mas que a gente tem uma das melhores. E mesmo assim, não precisa de mais investimento. Você concorda com isso? Que tem que continuar assim porque tá bom? Se for para melhorar no ranking, tem que ter investimentos, né? Porque Maringá, em 2021, porque esses números são de 2022, foram divulgados agora em 2023. É quente essa informação, viu, Edivaldo? Esse ranking não é de 2021, é de 2022. Então, foram divulgados agora em 2023. Maringá caiu 8 posições. Para se ter uma ideia para o ouvinte que não está sabendo do que está acontecendo, Maringá ocupava a 2ª posição e agora ocupa a 10ª, né, sendo que perdeu para São José dos Pinhais, que está em 3º lugar, e Cascavel em 8º. Então, foi bem claro no áudio a doutora Luana, né, do Instituto Trata Brasil, falando que faltou investimentos, né? Maringá está abaixo da porcentagem de investimentos no Brasil. A média no Brasil é de 80%, e Maringá está quase 70%. Né? Então, deu uma caída, por isso que os números de Maringá, o ranking saiu Maringá abaixo. Mas é salutar, né, o que está acontecendo aqui em Maringá, e os investimentos continuam, as quedas, as interrupções de água aqui em Maringá são constantes, não precisa dar muita tempestade, como teve em 2019, por exemplo. A gente ouve bastante no rádio aí, quem ainda divulga, né, algumas interrupções de água, de abastecimento, para melhoria da galerias, né, algum cano que estoura, a gente ouve isso direto. Então, os investimentos no setor de água e saneamento da Sanepar são relativos a esses problemas.
né? A gente teve falta de abastecimento em 2019 e não houve investimento na melhoria para, se houvesse, né, uma futura, o que aconteceu em 2019, ter um processo mais rápido e não ficar 15 dias. Teve gente que ficou 45 dias sem água, né? Um prejuízo muito grande para quem tem comércio, para quem tem geladeira em casa, né? Que teve que estocar alimento, inclusive, né? Teve que usar casa de outras pessoas para estocar alimento. E os processos estão correndo aí, inclusive foi ganho de causa, né? Os processos aí já está em R$5.000 em média por denunciante contra a Sanepar a respeito daquela tempestade ainda que faltou água, abastecimento de água no Maringá quase todo. Deixa eu só reafirmar aqui que os dados foram coletados com base em 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Deixa claro aqui. Eu recebi, do Trata Brasil. Recebi oficial isso de 2022. E aí, com base aí foi divulgado agora. Mas os dados foram coletados, segundo o Trata Brasil, foram coletados em 2021. Não, os dados não são de 2022. Portanto, pode haver uma diferença considerando os investimentos que a Sanepar fez agora. Mas, enfim, não muda muita coisa, não. Segue no teu comentário correto aí com relação que a gente deve sempre cobrar da estatal serviços melhores e preços menores, fundamentalmente.